O tema da mensagem de hoje é ataques demoníacos. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 5, diz assim: Tendo o rei Davi chegado a Baurim, veio saindo dali um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e adiantando-se, proferia maldições. Também atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valorosos iam à direita e à esquerda do rei. A Bíblia fala, amado, que esse ataque demoníaco sobre a vida de Davi veio de uma forma estruturada. Como assim de uma forma estruturada? Era de alguém que tinha autoridade sobre aquele povo, sobre aquela província, e por conta de algumas coisas que havia acontecido com Davi. A Bíblia diz que Davi ele foi levantado para ser um guerreiro. E eu não quis ler todo o texto porque ele é grande, mas depois você dá uma olhada, que esse homem fala com Davi chamando ele de homem sanguinário, dizendo assim: todas as pessoas que passou na tua frente, você matou. Não diretamente que matou, mas naquela época funcionava exatamente assim. Era um lugar para tomar posse da outra, tinha que haver guerra, e quando havia essa guerra tem que haver um vencedor. Só que quando havia um vencedor, quem perde normalmente morria, havia derramamento de sangue. Mas Davi, ele era um rei de Israel que foi chamado justamente para isso. Às vezes, amado, nós temos uma função na vida e por muitas vezes alguém te cobra por aquilo que Deus te levantou para fazer. Sabe, de repente você é uma pessoa que dá aula, né? Uma professora, um professor, e você é aquele professor que não está lá pelo dinheiro, mas está lá para trabalhar. Realmente você dá a vida por aquilo que você está fazendo. Alguns vão gostar de você porque você é coerente e outros não vão gostar porque você é coerente demais. Eu tinha uma professora de português, professora Anália, ninguém gostava dela, exceto eu, amava aquela professora. No começo a gente tinha medo, porque ela chegava parecendo um general na sala. Mas eu nunca conseguia aprender português como aprendi com aquela mulher. Só que ela era assim, se você começasse a fazer bagunça e fizesse alguma pergunta, ela não te respondia. Porque ela disse: você não está interessado nisso. Você não está interessado em aprender, você está interessado em fazer bagunça. O dia que você estiver interessado em aprender, ainda que eu tenha que te dar aula particular, mas você vai sair da minha aula aprendendo a minha matéria. Eu achava isso muito interessante. Mas às vezes algumas pessoas têm essas pessoas por radical demais. Sabe? A Bíblia diz que o próprio filho de Davi havia conspirado contra ele, porque queria e almejou o trono do pai. E na sua opção de fuga, nós vemos aqui Semei, né, que era este homem endemoniado, que atacava com palavras. E além de atacar Davi com palavras, ele atirava pedra. Junto a Davi estavam os seus guerreiros. Sabe, amado, a violência aqui física contra Davi era uma grande armadilha de Satanás. Porque o diabo queria que ele perdesse as estribeiras. O diabo queria, sabe, que ele simplesmente levantasse com os seus soldados e acabasse com todo mundo. Mas não, ele se mantém firme. Por quê? Porque Davi poderia suportar as palavras firmes, duras de Simei. Por quê? Porque ele tinha um chamado. Porque ele era um homem de Deus. Davi sabia a hora de guerrear. Consequentemente sabia a hora de parar. E até mesmo em algumas situações Davi tinha consciência, a sua condição. Ele entendia que nem todo momento era momento de falar, mas é momento de suportar. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você é afrontado por alguém. Talvez te atiram pedra pela tua forma de ser. Mas saiba que as palavras duras, que esse espírito de Semei se levanta na tua vida para te lançar pedra. Te lança pedra, para que essas pedras se tornem um altar diante do Senhor. Todas as pedras que nós recebemos, todas as críticas que nós recebemos, não é para te destruir. Deus permite, muitas vezes até para forjar o seu caráter. Sabe, amados? Às vezes nós somos golpeados, até por pessoas que nós amamos, da nossa própria família. Sabe? Às vezes nós somos bombardeados por algumas situações, e você fica tão retalhado, dizendo: Senhor, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu falhei? Eu preciso mudar. Realmente muitas coisas nós precisamos mudar. Mas você só vai mudar naquilo que você entendeu que é Deus que vai te mudar. Aquilo que a gente faz por força própria, você não chega a lugar algum.
Até hoje, todos os pecados, até hoje, toda a dificuldade, todos os erros que você cometeu e você disse, a partir de hoje eu vou mudar, você não mudou até hoje. Sabe por quê? Porque não é nós que fazemos, é o Senhor. É por isso que nós devemos todos os dias declarar que você é filho amado. Uma vez que você entende que você é filho amado, você não cai debaixo de culpa e condenação. Davi sabia quem ele era. Davi sabia qual era a função da qual ele foi chamado. Davi conhecia que ele era a menina dos olhos de Deus. Sabe? Muitas vezes essas pedradas são para te machucar, para paralisar a obra no teu caminho. E esse nada mais é do que o espírito de Simei, que atira as suas pedras, para que você entre em violência e perca a bênção. A Bíblia fala que Abissai era um dos soldados de Davi. Ele entrou em violência contra Simei. Ele disse assim, chega, vamos agora arrancar a cabeça desse maldito, desse endemoniado. Davi fala, não faça nada. A função dele aqui é o espírito que está nele para tentar nos afrontar. Sabe, amados, hoje você vai receber esta unção de Deus para destruir o jugo de todas as pedras que já foram lançadas na sua vida. Porque quando nós lembramos das pedras que foram atiradas contra nós, por muitas vezes você fica de cabisbaixo. É muito natural você estar de vento em popa na tua célula, no teu trabalho, na tua família, nos teus projetos, sabe? E aí quando você lembra, aquilo dá uma... é como se você puxasse o freio de mão. Eu quero te dizer que esta lembrança não procede do Espírito Santo, mas procede do inimigo. Por quê? Porque ele quer te paralisar. Ele quer te dizer, tá vendo? Você é falho, você erra, você peca, você é isso, você é aquilo. E Deus está te dizendo, você é filho amado. Mesmo com todos os seus defeitos, eu te chamei, eu te escolhi e te amei. Qual é o objetivo das pedradas contra nós? Primeiro, tirar a paz e fazer a pessoa perder a razão. O único objetivo do inimigo é tirar a tua paz. Você pode ter tudo, se você não tiver paz, você não consegue chegar a lugar algum. Não é verdade? Você não consegue trabalhar, você não consegue comer, você não consegue dormir, por mais sono que você tenha. Quando a gente perde a paz, amado, nós perdemos todas as razões, sabe? A pessoa perde a razão porque perdeu a paz. Davi, amado, ele tinha todos os motivos para ficar irado, para ficar com raiva. Afinal, ele estava sofrendo uma injustiça diante do seu povo, e que foi talvez coordenada pelo seu próprio filho Absalão. E ainda por cima, tinha o perturbado de Simei lançando pedra. Quantas vezes nós somos levados por situações assim, e que a vontade que você ouve no seu ouvido é chuta o balde, chuta o pau da barraca, bota tudo para quebrar, vamos ver aqui quem é que pode mais. Quantas vezes nós não somos, sabe, bombardeados para fazer isso? Larga tudo, deixa para lá, você não é obrigado. Na vida nós não somos obrigados a nada, mas aquilo que foi imposto para você fazer, faça, e não chuta o balde ou o pau da barraca, porque alguém te lançou pedras. Sabe, amado, quantas pessoas perdem o equilíbrio, e fazem coisas que nunca tinha imaginado de fazer. Não é verdade? Você quer ver uma pessoa, qual é o seu humor? Pisa no calo dela. Pode ser crente, pode não ser, pode ser pastor, pode não ser. Dependendo da maneira que você pisa no calo dela, ela vai demonstrar quem ela é. E às vezes nós até achamos estranho, falamos, mas como assim? Como é que pode? Né? Hoje, passei a tarde com o pastor Leandro Júnior, o pastor Marcos Gato, e conversamos bastante, falamos sobre humor, né, de pessoas. E o pastor Leandro Júnior estava comentando a pastora Solange, dizendo que ele nunca tinha apanhado. Ela sempre foi aquela mãe que sentava e conversava. Mas que ele apanhou dela uma vez. Aí nós começamos a rir, falamos, mas qual foi o motivo? Ele falou, então, tem uma senhora lá, uma mulher, falou o nome, eu não conheço, que até hoje frequenta a casa deles, e ele não gostava, ele era adolescente, ele não gostava dessa mulher. E quando a mulher tocou a campainha, eles moravam num prédio, ele atendeu o interfone e pediu para o porteiro dizer que não tinha ninguém. Porque falou, não, ela é muito chata, não gosto dela. Só que ele falou, ó, porteiro, não tem ninguém. E não percebeu que a mãe dele havia descido do prédio, estava indo em direção da portaria. Quando o porteiro falou assim, olha, não tem ninguém, né? Sabe que porteiro não avisa, olha, mandaram dizer que não tem ninguém. Ele simplesmente fala que não tem ninguém. Se o morador não quer receber, problema. Enfim, aí ela estava saindo, viu a pastora Solange, contou para ela. Falou, quem que está lá em cima? Ela falou, o Dênio.
Então, porque falou que não estava. E aí ela perguntou para o porteiro, mas você falou que não tinha ninguém? Eu falei, seu filho pediu para avisar, claro. O funcionário tirou o corpo fora. Ele falou que foi a primeira vez que ele apanhou ainda na frente dos outros. Porque causou esse momento de constrangimento. Talvez, amado, uma pessoa como ele, no caso, né, ou a sua mãe ou o seu pai, nunca te bateu, nunca te deu uma bronca, nunca puxou a tua orelha. Mas dependendo do que acontece, às vezes nem é um motivo tão grande, mas acontece. E às vezes a gente costuma estranhar, não é verdade? Às vezes você está diante de pessoas que por algum momento ela ficou desequilibrada. E aí você imagina, não é possível, não olhe para a pessoa, mas a situação que a envolve, e que por muitas vezes o espírito que está regendo sobre ela. Você precisa entender que na hora da raiva, ninguém para pensar, mas depois que passa, você está pensando, qual é o meu foco, aonde eu quero chegar, qual é a direção que eu estou indo? E o que está acontecendo? Deduza que tudo isso é Satanás tentando paralisar a tua vida. Porque enquanto você está no mundo, enquanto você está fazendo coisa errada, tudo parece perfeito. Mas quando você se posiciona para fazer a obra de Deus, amado, sabe o que acontece? O diabo se levanta. Davi estava se posicionando para retomar o teu reino, para colocar em ordem tudo aquilo que Absalão, teu filho, havia feito. E quando ele se posiciona, né? Aí o que acontece? O diabo se levanta. Por que que o diabo se levanta? É exatamente por isso. Quando a gente busca a presença de Deus, e a presença de Deus começa a entrar, se você não souber administrar, você vai ver alguns ataques, e vai achar que é do homem, e por muitas vezes não é. É a atuação desse espírito de semeio, que está pronto para te lançar pedras. Tem algum perfeito aqui? Se tiver, por favor, se manifeste. Levante a mão, fala, eu sou perfeito. Eu não erro, eu não peco, eu não faço nada de errado. Nem eu levanto a minha, porque eu não sou ousado para isso. Mas sabe que nós olhamos para as pessoas e imaginamos que elas são perfeitas. E por muitas vezes não somos. Não é verdade? Em algum momento você vai errar. Sabe o maior problema das pessoas? É deixar para lá. Não é assim? Ricardinho fez algo para mim, o Renan, eu falo, não, deixa para lá. Aí faz de novo, uma outra situação, deixa para lá. Eu não quero conversar, eu não quero, porque eu sei se conversar, isso vai dar pano para manga, deixa para lá. Esse é o problema do ser humano, ele sempre vai deixando para lá. Mesma coisa no relacionamento. O dia que ele resolve abrir a boca, aí a tempestade é muito grande. Muitas vezes, amado, não dá para a gente sentar e conversar, mas a melhor coisa, você resolver os problemas e resolveu, perdoou, liberou, acabou, do que você ir deixando para lá, vai chegar uma hora que por uma gota tudo transborda. E aí você fala, não é possível, a pessoa que falou comigo deve estar endemoniada, porque fez um furdunço todo, e por muitas vezes não é, são ataques demoníacos, que faz a pessoa lembrar, e pegou um momento dela que ela não estava bem. Sabe? E toca justamente no valor humano das pessoas. Tem pessoas que falam assim, mas eu não admito isso. Por muito menos arrumou para a cabeça. Aí é que está. Essas frases e outras famosas só demonstram que a pedrada teve efeito pelo inimigo. E palavras é assim. Às vezes é mais fácil esquecer um tapa do que uma palavra. A palavra sempre vai ficar lembrando e vai ficar te torturando. Só que nós como cristãos devemos aprender a perdoar. Amém? Se Cristo nos perdoou, nós precisamos aprender a perdoar. Efésios 4:26 assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Qual o objetivo das pedradas contra nós? 2, levar a pessoa a um sentimento de condenação. Você sabia que o sentimento de condenação tem mais força do que o pecado? Porque o pecado, uma vez que você escorregou, caiu e pecou, você pede perdão, o Senhor te perdoa, acabou. O sentimento de condenação não. Deus não vai te condenar por causa disso, mas o problema do ser humano é que ele não se perdoa. Você já viu, talvez já deve ter visto, ou já aconteceu com você, de toda a ceia você pedir perdão pelo mesmo pecado? Ele já te perdoou, mas você se sente condenado. E qual é o problema da condenação? É a condenação que vai prender você. É a condenação que sempre vai marcar a tua vida. Já reparou que uma pessoa que é condenada e ela é presa?
Pelo menos no Brasil, não sei, mas acho que na maioria dos lugares do mundo é assim. Você já pagou a pena, não é apagado lá. Quando você puxa a ficha da pessoa, mostra lá que ele foi preso, 20 anos atrás, mas ele tem uma passagem, essas passagens não são apagadas. Isso chama-se condenação. No mundo espiritual, o diabo quer trazer esta mesma condenação. Davi, na verdade, ele também, amado, ele poderia ter anulado, né? Ele poderia ter entrado nesse sentimento de condenação, sabe? Ele poderia ter se entregado, alimentar-se uma baixa autoestima, e concluindo, dizendo assim, quer saber, estou cansado disso, eu vou abandonar tudo, eu vou deixar para lá. Quantas vezes nós somos levados a abandonar todas as coisas, abandonar o casamento, abandonar o trabalho, abandonar a célula, abandonar a igreja, abandonar os sonhos. Por quê? Porque somos confrontados, e o confronto vem de pedradas. Sabe, Davi sabia que a sua vida estava no altar, mas aquela dor iria produzir nele a justiça de Deus. E ele então diz para o guarda, não faça nada, esta guerra é do Senhor. Sabe, irmãos, eu vou colocar aqui duas situações, uma que você é culpado e a outra que você é inocente. Independente de qual seja a tua realidade, saiba que o Senhor da guerra é Ele. Se você reconheceu que falhou, saiba pedir perdão, saiba se humilhar, e Deus vai te honrar por isso. Mas se você não for a pessoa que errou, você é o inocente da história, saiba que um dia você poderia estar no mesmo lugar que essa pessoa, e você gostaria que ela te perdoasse. Então faça com o outro o que você gostaria que tivesse feito com você. Davi, se ele desse uma ordem, sabe, e falasse assim, olha, vamos matar todo mundo, ele era rei. Os soldados tinham a legalidade para isso. Ele tinha todo o aval para fazer isso. Mas nós não devemos entrar no jogo do diabo. A Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. João 14:18, não vos deixarei órfão, voltarei a vós. E 1 Pedro 3:17, porque melhor é sofrer-lhes fazendo bem, se é a vontade de Deus, assim o quer, do que fazem o mal, do que fazer o mal. Preste atenção, amado, Deus está no controle. E por muitas vezes nós sentimos injustiçado. Quantas injustiças eu já sofri esses anos todos de ministério? Inúmeras. Mas todas elas marcaram a minha vida para que eu pudesse aprender. Nada é por acaso. Quem tem filho, como eu e como muitos aqui, talvez desejaria que seu filho nunca caísse, nunca tropeçasse, nunca quebrasse um dente. Nunca quebrasse o braço ou a perna andando de bicicleta, nunca fosse assaltado, nunca ficasse doente. Essa é a nossa vontade, mas não é a vontade de Deus. Porque todas essas coisas, embora ruim, é para que ele cresça e aprenda. Gostaria que meu filho nunca tivesse uma nota vermelha na escola. Mas um dia ele precisou talvez passar por um momento difícil para que ele possa então agora ter alvo. Eu tirei vermelho, eu não aceito isso, eu vou mudar o foco. Talvez você foi aquele aluno, como eu fui uma época da minha vida, que a minha nota mais alta era C. Hoje eu não sei se é 10, né? Tem uma época que é de 0 a 10, 0 a 5, mas na minha época era abecedário, A, B, C, D e E. E teve uma época na quinta série, foi o ano que eu bombei, que eu quis ser descolado e entrei para a turma do barulho de fazer bagunça. Minha maior nota era C. E quando eu tirava C, eu falava, uau, como eu sou inteligente. Eu não sei hoje, mas na época, C, amado, não era média. Era muito pouco, não era? Hoje ainda é assim por letra? Não. É o que? É número? É 0 a 5 ou 0 a 10? 0 a 10. E muda. Na época dos meus irmãos mais velhos era um número, depois mudou para letra. Agora acho que voltou o número de novo. Enfim, eu não era bom na quinta série, né? Principalmente de história. Eu odiava história. Eu falava, não sei para que inventa história no currículo. O que eu tenho que saber de vidas passadas, o que aconteceu no passado? Hoje meu trabalho é com história. Pregar a Bíblia é falar da história. Sabe, é você levar as pessoas a viver aquele momento. Eu acho que se eu fosse um professor de história, eu me daria muito bem. Porque é uma coisa que eu gosto de falar. Não, o pastor gosta de falar muito, né?
Terceiro, qual o objetivo das pedras atiradas contra nós? Levar-nos a tomar decisões precipitadas. Preste atenção, João 8,3 diz assim: então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei, é a lei que ordenava, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso aqui é um fato na nossa vida. Todo dia você passa por isso. Então, você sendo crente, o que você faria? Jesus, ele foi confrontado na lei, sabe? Na hora das pedradas, muitos dizem que não dá para pensar. Pastor, foi tão instantâneo, sabe? Foi um momento de pressão, mas o que fazer? Davi, ele deveria fazer o quê? Correr? Ele deveria xingar? Ele deveria mandar matar? Ele não podia fazer isso. Ele teve que ser frio e calculista. Pastor Daniel Lara sempre ensina que quando você está passando por um momento de afronta, ao invés de você deixar o seu coração atordoado, sabe, ficar ali sendo ofendido, comece a orar em línguas. Porque enquanto você ora em línguas, que está sendo bombardeado, o Espírito Santo te revela qual é a palavra de direção. E é uma verdade. Eu sei que nessa hora muita gente não lembra, mas é o que nós devemos fazer, afinal de contas, nós nascemos de novo. E Jesus, nessa situação, quando falaram para ele: mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério. Aí eles usaram o que o judeu mais venerava, que era a lei, que era a Torá. E diz assim: olha, na lei de Moisés, que é a maior lei que tem, diz que ela precisa ser apedrejada em praça pública, sabe? Às vezes, amado, nós pensamos assim: bom, agora eu vou ter que entrar no jogo, porque a lei diz isso, sabe? E atirar uma pedra, e agora? Jesus talvez perguntou, talvez em algum momento ele ficou: o que eu faço? Se eu não atiro a pedra, eu sou religioso. Se eu atiro a pedra, eu também sou condenado, sou julgado por eles, sou conivente com o pecado. Ou talvez eu não obedeço a lei se eu não atirar a pedra. E qual a decisão tomar? Sabe qual foi a decisão de Jesus? Não é a posição que o homem lhe impõe. Quando nós falamos de mundo, muitas pessoas interpretam mundo de uma forma diferente. A Bíblia, quando fala que nós não devemos fazer a vontade do mundo, amado, nós vivemos no mundo. O mundo, quando às vezes o mundo entra na igreja, é exatamente isso. Pastor Aloysio fala sobre isso, que quando o mundo entra na igreja, é quando nós queremos agradar as pessoas para ser aceitas. Uma vez que eu faço para ser aceito, eu faço aquilo porque eu desejo que as pessoas me aceitem. Exemplo, alguém que quer colocar piercing, fazer tatuagem, é pecado? Não. Mas para que ela quer fazer isso? Porque ela ama fazer, porque ela acha bonito, ou porque ela quer ser aceita pelo o convívio da sociedade ou daqueles amigos que estão com ela? Porque uma vez que eu quero ser aceito, eu quero ser amado. Eu mesmo não me aceito. Deus não vai tirar a salvação de ninguém porque fez uma tatuagem, porque talvez colocou um piercing. Não está em Deus isso. Mas o Senhor disse assim: a quem você ama mais? A mim, porque você é amado e aceito por mim, eu te amo? Ou você quer ser amado e aceito pelos teus amigos, que representa o mundo? Sabe, amado, Davi, ele entendeu o propósito. Ele diz assim: eu não preciso ir pegar o meu exército e mandar matar todo mundo para ser aceito. Ele simplesmente aguentou aquilo ali, saiu de cabeça erguida, e esse ato da história ficou registrado. Às vezes alguém vai dizer: ah, você é bobo, se fosse eu chutava o pau na barraca, se fosse eu descia o pau em todo mundo e vamos ver quem manda. Sabe, amado, você vai ser considerado exatamente como o mundo é. O mundo é assim, e nós precisamos ser diferente. Amém? Nós não devemos seguir a proposta do homem. Eu não sei se na tua época era assim, mas na minha época, o moleque brigava muito depois da aula. Um encrencava com o outro e ficava batendo o ombro um no outro, até alguém ficar com raiva e descer o pau. Quando não, falava: você é homem, cospe aqui. Sempre tinha um que colocava a mão, já viu isso? Aí o homem, que era homem porque queria se mostrar, cuspia, tirava a caia na cara do outro. Pronto, era o motivo para o pau fechar. Mas vamos dizer que isso aí é coisa de moleque. O Senhor te diz: você não é mais moleque, você agora é filho amado.
Sempre vai ter um filho de Simei, sabe, um endemoniado para colocar algo na tua frente e ficar esfregando na tua cara. Você vai deixar isso barato? Você não vai fazer nada? Você vai continuar desta forma? Amado, saiba que você é filho amado. E o que Deus quer que você faça é o contrário. Ame, perdoe, libere palavra de bênção. Foi o que Davi fez. Não seja roubado pela pressão, não seja roubado pela precipitação. João 8,7 diz: mas como insistem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhe: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Jesus não falou: olha, eu condeno a lei de Moisés, eu não atiraria pedra, tadinha, vai sangrar, vai, né? Ele não falou nada, ele simplesmente rebateu com a palavra: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem foi louco de jogar uma pedra naquela mulher? Porque sabia que se tentasse pegar uma pedra, Jesus revelaria o seu pecado. E aí então é fácil falar dos outros, não é? Às vezes a gente se sente tão ofendido. Uau, mas a minha mãe não tinha o direito de falar assim comigo, meu marido não tinha o direito, meu filho, meu pastor, meu líder não tinha o direito. E quantas vezes você chutou o pau na barraca e acha que todo mundo tem que entender? Sabe, irmão, uma coisa que nós precisamos fazer é isso. Esta mesma palavra tem 2 anos que eu preguei ela aqui. E Deus me trouxe de volta. Eu sempre, antes de um culto, eu sempre programo o que eu vou pregar no outro. Então essa palavra eu estou com ela desde domingo, né? E não é à toa. Deus te trouxe aqui porque Ele sabe. Às vezes você fala: olha, o que a minha esposa fez comigo, o que meu marido fez comigo, o que meu filho fez comigo, é imperdoável. Deixa eu te dizer uma coisa: dói muito menos você perdoar, passar uma borracha em tudo e viver feliz. Tem gente que está brigando porque tem razão, que se exploda a razão, vai ser feliz. Porque com essa razão você não é feliz coisa nenhuma. Você continua sozinho, você continua frustrado, você continua desempregado. Não é verdade? Aí a empresa te mandou embora, sei lá, no momento de crise, você não quis entender. E de repente lá na frente ela te chama de volta. Aí tem gente que é soberbo, diz: eu vou voltar, vou me humilhar? A hora que eu mais precisei me mandou embora. Agora eles vão ver. Vai ficar se humilhando porque eu não volto. Morro pele e osso. Mas eu não volto. Sabe, irmão, a empresa arruma outro. Deus te deu uma oportunidade de você voltar de cabeça erguida. Se a gente trocar aí a situação, quem que está sendo honrado, a empresa ou você? Se ela te chamou de volta, é porque você tem algum valor. É muito fácil a gente falar: não, mandou embora porque era meu amigo. Eu vi esse cara, comecei com essa empresa, sabe, esse cara não tinha nada. Eu fui um dos primeiros, sabe, eu trabalhei, eu fiz, eu dei a minha vida, eu fiz. Então, tudo que você fez, você foi remunerado por isso, sim ou não? Então você não fez mais que a tua obrigação. Diante das ameaças e de violência dos fariseus e do mundo, Jesus não se intimidou. Mas Ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra então. Sabe? Não tenha medo de expor a verdade, amado, e ficar firme na posição que Deus te colocou. Jesus aqui, Ele não fugiu cheio de medo, nem Davi. Pelo contrário, a estratégia foi mostrar qual era o sinal da palavra que ele precisava ministrar. A palavra que Davi ministrou é: fique em paz, guarde as armas, deixe eles falar o que eles quiserem falar. O que nós viemos fazer aqui, já fizemos e agora nós vamos embora. Amém? E sempre entender que nós não devemos satisfazer a vontade do mundo e dos homens. Eu não devo contabilizar a aceitação ou não dos homens. Tem pessoas que têm mania de contabilizar quantas pessoas te aceitam, quantas pessoas te aplaudem, quantas pessoas dão tapinha nas costas. Eu já tive obreiros que andaram comigo, líderes, que se eles descessem do altar e ninguém batesse nas suas costas e falasse: nossa, uau, a palavra falou hoje comigo, na próxima vez chamava para pregar, não queria não. Não, esse povo é muito carnal. Eu orei, eu jejuei uma semana inteira, Deus me deu esta palavra e eu fiz, sabe, eu. E ninguém nem falou nada. Eu falei: então, mas você falou o recado de Deus ou você queria aplausos? Quer aplauso, vai para o circo, filho. Sabe, vai dar cambalhota, vai fazer palhaçada. Aí sim requer aplauso.
Às vezes nós fazemos algo para alguém e temos a tendência de cair no erro, dizendo: adiantou o quê? Minha vida inteira eu fui fiel, minha vida inteira eu fui amigo, minha vida inteira eu fui um bom funcionário, minha vida inteira eu me dei pela obra, e aí? Tantas pessoas fizeram errado, eu fiz certo. Amado, você não fez mais que a sua obrigação. É a mesma coisa a pessoa falar: não precisa aceitar Jesus para ir para o céu. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí, eu pago meus impostos direitinho. Isso aí é algum favor? Não, isso não é mais do que obrigação do ser humano fazer a coisa correta. Não é verdade? Então, nós somos escolhidos e somos amados de Deus. Mas saiba que sempre vai haver um ataque, uma guerra no mundo espiritual para tentar roubar a sua intimidade com Deus. Amém? Aplauda ao Senhor, que Ele é digno.